Então, agora a gente vai dar sequência ao nosso evento, com mais uma conferência. É com muito carinho que a gente recebe aqui em Ilha Solteira, mais uma vez, o professor Vicente, o Antônio Vicente Arafiotti Garnica, né, que os nossos alunos conhecem tanto. O Vicente é bacharel em matemática pela Unesp de Rio Claro. Ele é mestre e doutor em educação matemática pela Unesp de Rio Claro. Ele já realizou um estágio de pós-doutorado na Universidade de Lisboa, na Universidade de Indiana. Ele recebeu com Paulo Freire o prêmio Moinho Santista em Ciências da Educação. É professor livre docente pela Unesp de Bauru, pesquisador do CNPq, editor do Bolema, e atua nos programas de pós-graduação em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro e Educação para a Ciência na Unesp de Bauru. E ele é membro do Comitê de Avaliação em Educação do CNPq. Então, agora, com vocês, Vicente Garnica, por favor. Bom, boa noite a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite que o Harrison e a Deise, em nome da comissão organizadora, fizeram para mim. E vou contar a história dessa minha participação no evento, né? Num primeiro momento, eu fiquei bastante incomodado em aceitar o convite. Eu sabia que eu ia encontrar aqui vários companheiros que eu prezo muito, mas eu fiquei bastante incomodado porque currículo não é a área em que eu tenho feito pesquisa, né? Então, no primeiro momento, eu falei para o Harrison, tenta convidar a Célia, tenta... E aí eu comecei a listar vários nomes, mas esses estão todos convidados. Então, aí a Deise me escreveu, né? A Deise, com essa força argumentativa dela, me escreveu dizendo da perspectiva que... pedindo para que eu me posicionasse a partir de uma certa perspectiva que era a de ser, principalmente, editor do Bolema, e, por conta de ser editor do Bolema, ter a felicidade de poder ter uma certa visão panorâmica do que se tem produzido em educação matemática no Brasil, dessa produção que passa pelo Bolema, obviamente, né? Mas, como editor do Bolema, você acaba tendo muito acesso aos outros periódicos, né? Como pesquisador, você tem acesso a muitos eventos. Eu participei em muitas bancas. Então, é desse ponto de vista que eu queria falar com vocês sobre currículo, mas um pouco mais do que currículo, porque eu pensei que eu fosse falar sobre currículo, e quando eu me vi elaborando esse texto, eu estava falando mesmo sobre políticas públicas, né? Então, é o olhar de um editor, de um periódico, né, que tem uma certa circulação na área,
e a partir dessa circulação vai ter algumas considerações que talvez possam ajudar vocês a discutirem as coisas que são temas desse evento. Então, para não me perder muito, assim, e por que o Bolema? Então, para quem não conhece, né, eu vou dizer por que o Bolema me permite uma certa visão panorâmica. O Bolema é um boletim de educação matemática, né? Por que o Bolema me permite uma certa visão panorâmica de boa parte da produção nacional de educação matemática? O Bolema é o primeiro periódico da América Latina que nasceu com a intenção de divulgar pesquisa em educação matemática. Ele nasceu junto com o programa de Rio Claro, que é o programa mais antigo da América Latina, né? E essa é a parte boa, porque eu acho que a história do Bolema dá um lastro, né, para o Bolema ter a posição que ele tem. Por outro lado, a ausência de políticas editoriais, seja do CNPq, seja da CAPES, seja das próprias instituições universitárias, né, a ausência de uma política editorial no Brasil, de periódicos científicos, infelizmente, faz com que o Bolema seja um dos poucos periódicos que estão se mantendo com uma certa saúde nesse panorama das publicações em educação matemática, né? Então, por exemplo, a parte boa é o histórico, né? Eu acho que esse lastro histórico o Bolema tem, ele permite essa visão panorâmica. Por outro lado, ele permite essa visão panorâmica também, até porque não se permite que outros periódicos, com uma determinada facilidade, com uma determinada flexibilidade, possam ser criados e mantidos. Então, ele acaba ficando mais ou menos isolado nessa função de divulgar a pesquisa com uma certa periodicidade, etc. e tal, né? Eu sou bastante crítico em relação até escrevi aqui, ó, eu sou editor de uma revista científica que, devido à fragilidade das políticas públicas de editoração, e como é que eu vejo essa fragilidade, né? O nosso sistema Qualis, por exemplo, está totalmente artificializado, né? A gente não sabe, da verdade, de onde que as coisas aparecem, quais são os critérios que fazem com que aqueles extratos sejam estabelecidos. Não há ainda um diálogo significativo e sistemático entre as várias áreas que compõem a educação matemática, a ponto de, com esse diálogo, fortalecer a criação de periódicos, né? Não há uma política que motive a criação de novos periódicos e nem uma política que fortaleça de modo consistente os periódicos já existentes. E existe sim uma vaga de internacionalização que na verdade, extremamente danosa, né? E ela cuida para tornar ainda mais artificiais as práticas de divulgação das pesquisas e força os pesquisadores a rituais dolorosos, penosos de produção e divulgação. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem mais ou menos de onde é que eu falo, né? Eu falo a partir dessa posição de editor de um periódico, sobre uma área que não é a minha área de pesquisa, né? E tanto a área da educação matemática quanto os periódicos, né, ou a função de editor, acabam sendo esses ingredientes complicados, né, com coisas positivas e negativas a partir das quais eu falo. Então, como editor, portanto, e não apenas como professor ou pesquisador, eu sou afetado pela produção sobre currículos de matemática. Eu falo, portanto, como intermediário. Eu queria frisar bem essa posição minha de intermediário aqui, né? O intermediário é aquele que vive num entre, né? Ele é um intermediador, ele sempre está num entre, né? Eu não faço pesquisa em currículo, mas como professor e pesquisador e como editor de periódicos, eu vivo transitando, né, entre pessoas que produzem sobre currículo, as necessidades da própria prática docente me levam a pensar nas questões de currículo, né? Então, como intermediário e como diretamente afetado pelos estudos, e não como produtor desses estudos sobre currículos, que eu falo. Essa posição de intermediador, para mim, não é nova, né? Não é nova, inclusive, em relação a esse tema do currículo. E por que não é nova? No ano de 2008, por exemplo, eu fui convidado pelo grupo de trabalho de educação matemática da AMPED para comentar 4 trabalhos relativos ao tema políticas públicas de educação matemática. Esses submetem-se textos para a AMPED, e aí eles convidam um pesquisador para fazer uma síntese desses textos, né? No caso, eram 4 textos,
que também foram publicados pelo Bolema posteriormente. Em 2012, a Springer, que é uma conceituada editora internacional, até por conta, eu tenho a impressão que por conta de eu ser editor do Bolema, que era um periódico que estava se estabelecendo do ponto de vista internacional, em 2012, 2013, me convidou para escrever um capítulo de um livro sobre políticas públicas brasileiras, né? Só que eles queriam também, e aí por conta do meu interesse de pesquisa, que eu fizesse uma abordagem histórica à situação. Então, quer dizer, falar de políticas públicas como intermediador não é novo para mim, e eu sempre estou fazendo, porque eu sempre estou fazendo essas coisas, né? Agora, eu falo a partir de interlocutores. E tem outra coisa, né? Em 2014 foi publicado no Bolema uma edição especial sobre currículos, né, que o Vinícius, a Célia, o Márcio e o Elenilton foram os editores, e eu, como editor do Bolema, acompanhei essa produção. Então, eu estou mais ou menos assim, transitando nesse meio desse modo, tá certo? Então, é a partir desse espaço de interlocução, que é um espaço privilegiado, pois os companheiros que eu tive como interlocutores em todas essas situações são, sem dúvida, grandes especialistas nesses temas no Brasil. O Márcio estava falando hoje do capítulo da Springer, né? Não, mas você escreveu um capítulo num livro em inglês, não sei o que, não sei o que. Ela falou assim, sim, mas se for ver esse capítulo aí, quando eu falo de currículo, é sempre a Célia que está falando, né? Então, assim, segundo Pires, então, porque são esses interlocutores que eu tenho, né? Por sorte, são interlocutores, eu me sinto privilegiado por tê-los como interlocutores. Em meio à discussão sobre as políticas públicas, obviamente, que eu vou fazer aqui, surgirão aspectos relativos aos currículos, é um tema que ocupa um lugar privilegiado na discussão das políticas públicas e foco central desse evento. E vou falar também de formação de professores no Brasil, quer dizer, a formação de professores no Brasil é uma coisa que eu estudo, não a partir do foco do currículo, mas eu estudo formação de professores. Então, quando eu comecei a preparar esse texto, eu vi que estava meio embolado esse meio de campo. Eu falava um pouco de currículo, falava um pouco de política pública, e currículo está dentro da política pública, e depois falava de formação de professores. Então, eu peço que vocês entendam essas vacilações do texto, né, como por conta do autor estar pisando num terreno que não é muito familiar a ele, né, e está se expondo a pessoas que são muito caras a ele e muito especialistas nesse tema. Não, as políticas públicas relativas à educação e à educação matemática, do meu ponto de vista, elas não podem ser adequadamente estudadas sem que sejam considerados o contexto histórico e os matizes socioculturais do campo em que foram criadas e onde vigoram essas políticas. Isso não é diferente para o Brasil no cenário nacional, nem para o ensino de matemática no conjunto das várias disciplinas que fazem parte dos programas escolares. Quer dizer, eu não acho que isso aconteça só para o Brasil ou só para a educação matemática. Acho que falar política pública em educação implica compreender mais ou menos o contexto, né, onde essa educação acontece, onde essas políticas públicas são, para o qual as políticas públicas são pensadas e onde elas funcionam. Assim, eu considero as políticas públicas relativas ao ensino de matemática como parte de políticas educacionais mais amplas, do mesmo modo como considero o Brasil como um país que sofre as influências de modelos estrangeiros. Talvez a gente tenha sofrido mais a influência de modelos estrangeiros no passado do que hoje, mas eu acho que ainda é muito visível o modo como a gente age, às vezes, extremamente como elementos colonizados, né? Que é do ponto de vista da pesquisa, em relação aos referenciais que a gente mobiliza, em relação ao modo como a gente pensa, em relação às estruturas que a gente cria, né? Então, eu acho que a gente sofria mais isso aí do que sofre hoje, mas isso aí ainda é uma influência. O modelo educacional brasileiro, pensado como sistema, o que é um sistema, né? É uma rede de atores, de instituições, de construções e circunstâncias que agem segundo diretrizes gerais ditadas por legislações específicas para distintos níveis de escolaridade. Então, o modelo educacional brasileiro, pensado assim, como um sistema, ele só se consolida efetivamente nos anos de 1950. É muito importante a gente ter isso em mente para saber que a gente tem um sistema educacional, pensado como sistema, extremamente recente, né? Antes disso, porém, indícios inaugurais de uma política educacional para a formação primária já se notam nos últimos anos do século XIX,
com a constituição dos chamados grupos escolares, que tinham, na verdade, seguiam um modelo americano, né? Então, os grupos escolares, os mais velhos aqui sabem o que é, os mais novos frequentemente se referem ao grupo escolar como aquele prédio bonito que tem nas cidades pequenas, no centro da cidade, né? Que é onde se formavam as pessoas no ensino de primeiras letras, né? Esse foi um dos primeiros germes de sistematização do sistema educacional no Brasil. E depois a implantação da primeira universidade, que é a Universidade de São Paulo, da década de 1930. A gente tem que notar, por exemplo, que existem na América Latina, por exemplo, no Peru, a Universidade de São Mateus é do século XVI, né? Então, no Brasil, a constituição da universidade só se dá em 1930. Esses elementos são muito importantes para a gente entender onde a gente está pisando, né? A gente está pisando numa seara extremamente nova, né? Então, assim, professores para o ensino primário já eram formados no Brasil do século XIX em escolas normais. As escolas normais chamavam normais porque cumpria a função de dar as normas de civilidade, né? Promover as normas de civilidade. Os cursos de formação de professores para os ensinos secundário e superior, porém, só começaram a funcionar na década de 1930 e tiveram como modelo, claro, em 1930 surge a primeira universidade, mas os professores estão sendo formados, e formados sobre qual modelo? Sobre o modelo da universidade que está se constituindo ou sobre o modelo das escolas normais? Então, mesmo os professores para o ensino secundário, eles se formam segundo o modelo das escolas normais, né? Uma coisa que é também importante a gente entender, como é que é esse processo que faz com que os cursos de formação de professores sejam criados e mantidos. Pelo menos 30 anos se passaram desde a criação do primeiro curso superior com a função de formar professores, o da USP, de 1934, né? Pelo menos 30 anos se passaram desde 1934 até a consolidação desses cursos em universidades espalhadas pelo país. Na década de 1950, começa a surgir o ensino secundário. Ele se expande vigorosamente pelo país inteiro. Começam a se construir muitas escolas, você não tem professores formados, até porque naquela época a formação de professores se dava nesses grandes centros, por exemplo, como a USP, né? E algumas escolas mais do interior, mas que também são bastante antigas. Mas então a gente percebe que esse modelo da universidade do Brasil, da universidade no Brasil, embora tenha surgido na década de 30, ele ainda não foi suficiente para promover a formação para prover as escolas com professores graduados, né, para atuar nessas escolas primárias e nas escolas secundárias, né? A gente percebe, por exemplo, que a proliferação dos cursos superiores de formação de professores no Brasil, né, os cursos de licenciatura que a gente fala, só ocorrerá, e isso em estados centrais, como é o caso do estado de São Paulo, na década de 60. Se a gente for fazer um estudo bastante nítido, bastante delicado sobre isso, a gente percebe que de 1930 a 1960 são muito poucos cursos de formação de professores criados. Na década de 60 acontece um boom, pelo menos no estado de São Paulo. Mas isso no estado de São Paulo, porque se você for, por exemplo, para o Maranhão, né, os cursos de formação de professores no Maranhão, eles vão começar a ser articulados na década de 1980, tá certo? Então, para a gente ver que também a gente está num país com diversidades, né, educacionais, diversidades culturais extremamente gritantes, né? No caso específico da formação superior de professores de matemática, é nítida a intensificação na criação de cursos na década de 60, mas deve-se considerar que estados mais periféricos, como alguns do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, só vão começar a surgir bem mais tarde, por volta da década de 80. A formação de professores em nível universitário, portanto, é um fenômeno recentíssimo do ponto de vista historiográfico no nosso sistema educacional. De um projeto que a gente tem realizado no meu grupo de pesquisa para compreender a criação e o funcionamento dos cursos de formação de professores de matemática, por exemplo, nos chegam 4 resultados que eu julgo importantes trazer aqui para essa discussão sobre as políticas públicas brasileiras e os currículos de matemática no Brasil. O primeiro ponto é a inexistência, até porque é impossível a gente pensar nisso, né, de uma identidade
própria ao professor de matemática, o que faz o professor de matemática ser o professor de matemática, e, consequentemente, a impossibilidade de classificar a ação desse professor de matemática, ou de qualquer professor, em ciclos. Isso foi uma distorção que aconteceu a partir da literatura educacional de uma certa época, onde, por conta de modelos estrangeiros, a gente caracterizava os professores com um ciclo de vida de professores. É certo? Embora isso aí já tenha caído em desuso, parece que essa ideia ainda circula entre a gente. Parece que a gente acha que o professor, ele tenramente inicia o magistério, depois ele se estabelece, depois ele cresce, é que nem a história da plantinha, né? E morre, né? Ou, no caso, se aposenta e tal. Então, é impossível pensar no professor brasileiro em termos desses ciclos, né? Que ainda permeiam mais ou menos algumas ideias em educação matemática no Brasil. A outra coisa que talvez possa ajudar na discussão aqui é a possibilidade de caracterizar os processos de formação de professores de matemática no Brasil como resultado, infalivelmente, né, os nossos cursos de formação de professores de matemática são resultado de políticas de urgência em que transitoriedade se torna perenidade. Isso aí é uma característica bastante geral dos cursos de formação de licenciaturas no Brasil. Não se a gente pensar só nesse centro, no Sudeste, mas se a gente for pensar num caso mais geral, a grande marca da formação de professores no Brasil é isso aí, né? É a questão da urgência e da carência, né? O discurso é um outro assunto que pode ajudar na discussão. O discurso equivocado das políticas de formação que divulgam pautar-se pela igualdade de oportunidade, quando na realidade as condições oferecidas são desiguais. Isso é muito gritante, por exemplo, quando você faz estudos historiográficos acerca das escolas rurais, né? As políticas para as escolas rurais, por exemplo, e a gente poderia atualizar isso aí também para tempos mais recentes, as políticas para as escolas rurais, elas sempre têm eu falo assim, não, mas a gente dá para as crianças da escola rural as mesmas oportunidades que a gente dá para as crianças da zona urbana, mas na verdade as condições são muito diferentes, então aquelas oportunidades que são oferecidas para as crianças da zona rural não podem ser aproveitadas. Então a gente sempre vive também nesse dilema entre, né, a oportunidade e as condições para que as oportunidades possam ocorrer. E depois um último elemento, que é o matiz nitidamente centralizador, que caracteriza os estudos historiográficos sobre formação de professores de matemática. Dessa matiz decorre a negligência com modos de formação e políticas que atuam implicitamente como modelares para a composição do cenário atual, mas não são adequadamente tematizados. Ou seja, por muito tempo, a historiografia, que é onde eu trabalho, ter se localizado no centro, por exemplo, todos os estudos historiográficos, eles são feitos a partir do Sudeste. É como se a formação de professores no Brasil só tivesse sentido de ser estudada depois de 1930, porque foi criada a USP, né? Então parece que todos esses modelos centralizadores, historiograficamente centralizadores, eles acabam escondendo certos modelos de formação que são fundamentais até hoje e passam despercebido. Por exemplo, o modelo da CADES, né, que era um modelo de formação de urgência, né, que hoje em dia é reproduzido em vários estados ainda. No Mato Grosso, por exemplo, do Sul, você tem esquemas de educação à distância que nada mais são do que modernizações da CADES, né? Então, essa é uma realidade. A outra coisa, por exemplo, é o modo como certos organismos educacionais que a gente às vezes nem conhece direito funcionam para promover a formação de professores. Antigamente, no caso, era a Sudene, por exemplo. A Sudene tinha políticas para desenvolvimento do Nordeste e acabou sendo fundamental para desenvolver, por exemplo, a formação de professores no Maranhão, né? Então, a gente acaba não percebendo esses elementos que são importantes para essas políticas, para quem pensa políticas educacionais, exatamente porque o nosso modelo de fazer historiografia ou de pensar a história da educação matemática é muito centralizado. A gente só pensa a partir do estado de São Paulo, né, ou do Sudeste de um modo geral.
embora o panorama esteja pontuado de negatividades, eu não nego isso, né? É preciso ressaltar algumas estratégias que têm permitido ultrapassar a fragilidade de um sistema educacional recente como é o nosso. Eu vou falar algumas coisas que eu acho que são coisas positivas, né, que podem ajudar a gente a pensar e continuar insistindo em vencer essas dificuldades. Na história do sistema educacional brasileiro, a gente passou por inúmeras legislações, inúmeras propostas de programas para os vários graus de ensino, e hoje a gente tem um sistema educacional e implementamos estratégias de ensino muito diferenciadas das que tínhamos antigamente. Temos hoje livros didáticos atualizados, sistemas de pós-graduação modernos e perfeitamente integrados à produção de pesquisa internacional. A gente tem liberdade para criticar e agir, né, em relação ao sistema educativo. Cuidamos das diretrizes para a formação de professores de todos os níveis de ensino e ultrapassamos a fase da mera importação de modelos e teorias, e hoje parece que a gente até é aceito mais como parceiro e interlocutor e não mero consumidor dos centros internacionais, que até pouco tempo irradiavam as determinações que a gente seguia cegamente. Nem tudo, entretanto, se alterou como a gente queria que se alterasse. Eu acho que a função do historiador não é ficar debruçado no passado e apaixonado pelo passado e preso no passado, né? Eu concebo a minha função de fazer história, pensar em história da educação matemática, como, na verdade, a minha função é pensar exatamente dessas situações do passado, o que é que se mantém e o que se altera, né? História é exatamente o registro das alterações e das manutenções de um certo quadro, né? Num certo quadro. Então, aqui quem está falando, na verdade, é a minha voz de quem faz trabalhos de história. Nem tudo, entretanto, se alterou como queríamos que se alterasse ou como poderia ser alterado. As dificuldades que ainda hoje atordoam o Sistema Nacional de Educação, as dificuldades que afetam as políticas públicas relativas ao ensino de matemática e as dificuldades que restringem o alcance dos nossos programas de formação para a pesquisa, são várias e de várias naturezas. Dentre essas dificuldades, eu vou citar algumas que talvez sirvam de disparadoras para discussões nesse evento. Uma dificuldade é que, é uma constatação, porque todo mundo sabe disso, né? Há uma marca muito forte nas práticas e discursos vigentes na escola, que é a tendência ao conservadorismo. Quer dizer, a escola naturalmente tem uma tendência a ser conservadora. Professores e administradores do sistema escolar, via de regra, julgam impossível ou indesejável sair de uma zona de conforto, sair de um espaço formado por práticas desde muito conhecidas, familiares aos atores desse sistema escolar. A escola é, nesse sentido, subversiva, mas ela é subversiva ao avesso, não é? Na verdade, se você, quem estuda currículo, quem propõe políticas públicas para a educação, etc. e tal, está sempre promovendo alguma forma de alteração no estado de coisas, né? E a escola simplesmente, esse organismo, né, que é um organismo vivo, subverte essas determinações. Então, subverte no sentido contrário, porque a gente tem as subversões que são criativas, né? Você subverte um certo estado de coisas para criar o novo e para gerar coisas novas. Agora, a escola parece subversiva desse ponto de vista do avesso, né? Porque ela tende a manter essa continuidade, né? Conservar esse sistema, né? Então, na escola, se subvertem as sugestões de mudança, as legislações e as diretrizes educacionais. Por exemplo, os aparatos alternativos oferecidos à escola, como possibilidade de reverter o quadro de negatividades que a tem caracterizado, são incorporados e flexibilizados de modo que esses aparatos se aproximem ou se acomodem às concepções vigentes das instituições escolares. Então, por mais que o movimento é um movimento muito criativo, né, se você for pensar desse ponto de vista, porque por mais que você ofereça coisas novas à escola, a tendência conservadora ela é tão forte, né, que ela se apropria dessas inovações propostas e faz com que essas inovações propostas respondam ao próprio modelo conservador. Entende que eu estou... Não sei se você está vendo o que eu estou dizendo, mas é isso que é estranho. Por exemplo, por mais inusitados, criativos, novos, bem avaliados, coloridos, que sejam os livros didáticos,
né? Os professores, quando você conversa com eles, até dizem, não, eu acho o livro de Menes maravilhoso, eu acho o livro... Eles sempre vão citar grandes autores que estão na ponta, que pensam muito na questão da educação matemática, né? E aí, quando você fala assim, como você trabalha efetivamente? Então, mas esse tópico aqui, né, isso eu estou relatando situações que eu vivi fazendo pesquisa sobre livro didático, por exemplo. Então, essa parte aqui do livro é meio complicada, né? Então, eu faço o seguinte, eu tenho um livro do Zambuzzi aí no armário, né? O livro do Zambuzzi, gente. Né? O que tem o Zambuzzi a ver com as tendências atuais em educação matemática, nos livros didáticos? Então, o professor faz uma certa junção de coisas, de modo que aquele discurso se case, né, fique mais adequado às suas concepções. Quer dizer, ele não altera as concepções, ele simplesmente faz um trabalho para que as concepções, as novas tendências respondam às concepções que ele tem, né? Então, esses aparatos alternativos, na verdade, eles são flexibilizados para se aproximar, para se acomodar a essas concepções que ele tem, enquanto seria desejável que eles operassem no sentido de alterar concepções vigentes. Curiosamente, essas práticas subversivas, que são cotidianas, são subversivas, mas são cotidianas, muito frequentes, né, elas são muito pouco tematizadas e problematizadas na pesquisa em educação e em educação matemática, né? A gente tende a pensar a escola e o modo de apropriação dos mecanismos como uma coisa mais ou menos coesa, uma coisa mais ou menos uniforme, né, para agir em cima disso. E parece que não é, né? Essa subversão está sendo negligenciada pela pesquisa e, na verdade, as coisas ocorrem na escola dessa forma subversiva. Uma outra coisa que eu acho que a gente deveria pensar, porque é uma das dificuldades que caracteriza essa discussão das políticas públicas e dos currículos, né, é que se investiga muito pouco a escola pública no Brasil e quase nada se estuda sobre a escola pública em educação matemática. Aqui parece imperar o paradoxo de que esse tema, a escola pública, né, parece que a escola pública é um tema da educação, e que a educação matemática não precisa se preocupar com isso, porque tem alguém na educação se preocupando com isso. E se a gente vai ver as críticas do pessoal da educação, eles dizem que existe muito pouco estudo na área de educação sobre a escola pública, né? Então, na verdade, há muita pesquisa na escola pública, coletando dados na escola pública, indicando alterações para a escola pública, mas existe muita pesquisa sobre a escola pública. Né? O que a escola pública é efetivamente? O que a escola pública é como local de trabalho? Né? Há menos ainda pesquisa sobre a escola pública como local de trabalho, como espaço no qual transitam cotidianamente os professores formados pelos cursos universitários, aos quais a pesquisa em educação matemática tem se dedicado de modo significativo. Então, a gente tem formado professores para atuar na escola pública, mas a gente, de um certo modo, não entende direito o que a escola pública é, porque a gente não pesquisa a escola pública. Além da escola pública ser um lugar, um espaço de trabalho que não é pesquisado, a escola pública não é um lugar e um espaço de trabalho unificado, seja em relação às instalações, seja em relação à comunidade que atendem, seja em relação às suas estruturas organizacionais e administrativas, ou à sua localização, à identidade de seus professores. Quer dizer, a escola pública, portanto, ela não existe no singular, não existe uma escola pública, existem escolas públicas. Do mesmo modo que não existe o professor de matemática, existem professores de matemática. A singularidade aí, nesse caso, não existe, né? É sempre a pluralidade. O que implica uma série de questões do ponto de vista da pesquisa. Não é possível, por exemplo, abordar a escola pública segundo concepções, teorias e procedimentos metodológicos que sejam padronizados ou generalistas, ou que vão servir para cobrir uma grande gama de coisas, como se um grande guarda-chuva, porque aquele guarda-chuva nunca vai cobrir exatamente essa pluralidade de realidades que é a escola pública ou o professor. E isso me parece uma questão fulcral, né, para quem estuda currículo, porque, na verdade, as políticas públicas em relação ao currículo, elas são, na verdade, dispositivos mais ou menos gerais, né, que deveriam funcionar para um país inteiro, para um sistema educacional, né? Então, aí vai muita coisa da sensibilidade de quem promove, de quem elabora essas políticas públicas, de entender que ele está construindo um grande guarda-chuva que, na verdade, quando chegar na realidade dessa pluralidade de realidades, né,
ela vai ter que ser adequada de algum modo. Eu não sei como é que isso acontece, né? As pessoas que estudam currículo é que vão falar isso, né? Como é que você transforma esse guarda-chuva em micro guarda-chuvas que de alguma forma vão responder às necessidades dessas várias escolas públicas que a gente tem, né? Uma outra dificuldade que a gente tem para pensar políticas públicas, ou, no caso, currículos de matemática no Brasil, é que ainda nós não temos um movimento ou uma instância política efetiva, consolidada, que reúna educadores matemáticos de modo a interferir mais decisivamente nas instâncias que determinam as políticas públicas relativas à educação. Uma tal instância, e a SBEM parece que é a candidata mais provável para ocupar esse lugar. Não acredito que ela tenha ocupado esse lugar, mas acredito que ela seja uma candidata para ocupar esse lugar, né? Uma tal instância, menos que produzir consensos, teria como função promover discussões, criar fóruns de debates representativos e gerando posições, ainda que mutáveis, ainda que dinâmicas, para permitir uma defesa de diretrizes que considerasse os diversos atores que participam do cenário da educação matemática brasileira. Se nós temos interferido nas políticas públicas, a gente não tem feito isso de forma sistemática e nem de forma representativa. Eu acho que a gente tem, sim, atuado nas políticas públicas, né? Vários pesquisadores nossos participam da elaboração, da criação, da manutenção de políticas públicas, mas dificilmente eles estão nutridos, né, com determinações que emanam da comunidade, até porque a gente não tem uma instância da comunidade que diga, fala assim, ó, as nossas políticas para a educação matemática do país são essas. Então, quando você for pensar o currículo para a escola básica, esse é o guia, né? Quando você for pensar a formação de professores na licenciatura, esse é o guia. Quer dizer, nós não temos esse guia, nós não temos essa representatividade, né? Um outro elemento que dificulta pensar nas políticas públicas e nos estudos sobre currículo é o discurso da internacionalização da pesquisa e das práticas em educação matemática, porque esse discurso tem assumido proporções que eu considero doentias, né? Se fala em internacionalização de pesquisa, quem é da Unesp está cheio de ouvir isso aí. Você abre o e-mail, tem trocentas mil propostas por dia para internacionalização da pesquisa, dos centros de pesquisa, dos cursos de formação de professores, etc. e tal, né? Disso decorre uma confusão que é lamentável, né, entre o que é internacional e o que é estrangeiro. Isso no Brasil é muito comum, né? Você cria uma revista que é editada em inglês, ela já é internacional. Você cria um congresso, quando você chama três convidados do exterior, ele já é um congresso internacional, né? Então, na verdade, as coisas não são internacionais, né? Elas se tornam internacionais, né? Um congresso, ele vira um congresso internacional se ele tem legitimidade e representa pontos de vista que atraiam, né, pesquisadores internacionais. Todo mundo quer ir no PME, né? Por quê? Porque é um congresso internacional, é onde as ideias circulam, né? Então você quer ir para lá, isso é um congresso internacional. Agora, os nossos congressos internacionais, do meu ponto de vista, eles são mais congressos que reúnem alguns brasileiros e estrangeiros, né? Essa coisa a gente teria que compreender melhor, porque como editor de revista científica eu sofri muito isso na pele, né? Porque o Márcio vai sofrer também como editor, porque as revistas têm que ser internacionalizadas. Como é que você internacionaliza? A fórceps, isso não existe, tá certo? Então, e isso atrapalha a nossa vida, né, como pesquisador, e obviamente atrapalha o modo como a gente pensa as políticas públicas, né? No que diz respeito mais especificamente ao estudo dos currículos em matemática, agora eu vou entrar num terreno meio perigoso. Eu vou falar especificamente dos currículos, não trabalhando com currículo, né, para quem trabalha com currículo, né? Então, como editor do Bolema, né, que estou atuando efetivamente como editor desde 2008, mas eu conheço toda a produção do Bolema desde o primeiro número, né? Então, eu acho que em relação ao estudo de currículos, a pesquisa sobre currículos, eu percebo poucas alterações no panorama nacional. A produção de pesquisa sobre currículos no Brasil, ainda, a julgar pelo que eu vejo publicado, ainda é centrado em alguns poucos grupos de excelência. A julgar pela divulgação da produção nesse tema no Bolema, por exemplo, eu penso que pode estar se iniciando, ainda que de modo muito tímido, um movimento de maior distribuição dessa produção, seja do ponto de vista dos produtores, seja do ponto de vista geográfico.
né, eu acho que ainda existe sim um sinal de que a produção de estudos sobre currículo, ela está se diversificando e se ampliando, né? Embora seja um movimento muito tímido ainda. Isso a gente percebe por conta de novos pesquisadores que estão entrando com muita força na área, né? E criando grupos, e frequentemente grupos que não estão mais vinculados aos grupos originais. Ou seja, são vinculados aos grupos originais necessariamente, mas eles não são dependentes dos grupos originais. Isso, para mim, é um sinal inequívoco de que alguma coisa está acontecendo, né? Essa dinâmica de criação e manutenção e ampliação do conjunto de autores de grupos que cuidam de temas específicos, até onde eu saiba, ainda não foi estudada. Esse é um estudo que a gente precisa fazer em educação matemática. Eu, particularmente, penso que esse seria um estudo importantíssimo para a gente conhecer a geografia e a arquitetura da produção brasileira na nossa área de estudo. Esse estudo, né, da dinâmica da formação dos grupos, né, implicaria, obviamente, um cuidado prévio para estabelecer uma abordagem metodológica específica, que eu não conheço, não está disponível, tem que ser criada, bem como implicaria a constituição de um coletivo de pesquisadores voltados ao mesmo objeto, o que não parece muito fácil ultimamente, porque esse coletivo de pesquisadores não conversam, eles conversam entre si desde que o objeto seja o mesmo ou próximo, né? Mas, por exemplo, eu não vejo o pessoal da história da educação matemática conversar com o pessoal da informática. Então, isso dificulta muito. Para fazer um trabalho dessa natureza, de ver como é que é a dinâmica de constituição dos grupos de pesquisa no Brasil, exigiria um diálogo mais coeso, né, entre os grupos. Como pesquisador, eu me pergunto, por exemplo, qual é a dinâmica que resulta no crescimento acelerado de uma determinada linha de pesquisa e acaba restringindo ou inibindo outras linhas de pesquisa. Na educação matemática, por exemplo, e note que essa minha observação é plasmada apenas no que eu me entendo ocorrer a partir da minha posição de intermediário, que eu ressaltei aqui, né? Eu acho que, então, na educação matemática, por exemplo, estudos em informática e outras mídias na educação matemática, ou educação estatística, ou as diferentes vertentes dos estudos historiográficos em educação matemática, o estudo das narrativas, essas linhas, elas têm um crescimento muitíssimo acelerado, vertiginoso e recente. Ao passo que estudos sobre avaliação e sobre currículos se mantêm insistentemente retraídos e um pouco circunscritos ainda a certos grupos de excelência, né? Bom, eu acho que os grupos de excelência também acabam caracterizando as outras coisas, mas basicamente, como é que um sinal de que eu percebo isso? No Bolema nós temos edições temáticas, né, sobre temas ou que são extremamente recentes e que têm gerado muita pesquisa, ou sobre temas que são muito importantes, mas que nem por isso têm gerado muita pesquisa. Então a gente tem vários essas edições, elas dão um perfil bastante interessante do que acontece no cenário nacional. Por exemplo, me assustou muito quando no Bolema a gente sabe que não existe lugar periódico acadêmico no Brasil que divulgue produção de mestrados profissionais. Tá? Isso não existe no Brasil, isso é uma falha de política da CAPES, que implementa os programas e não implementa modos de circulação da produção desses programas. Mas o que acontece? Quando o Bolema abriu uma chance para que esses mestrados profissionais publicassem nele os seus resultados, né? Nossa, estou chovendo aqui. Desculpa. Quando o Bolema abriu a possibilidade dos mestrados profissionais operarem, né, trabalharem, publicarem os seus resultados, a procura foi extremamente baixa, o que me assustou muito, porque o crescimento dos programas de mestrado profissional é muito vigoroso, foi muito rápido, tem muito programa de mestrado profissional aí. Uma outra coisa, as edições, por exemplo, de avaliação, a edição temática de avaliação, foi muito pouco procurada.
Enquanto que, quando a gente abriu uma edição temática de educação estatística, não é, a submissão de artigos foi tão grande que a gente teve que fazer 2 volumes, né? Selecionando os artigos e ainda fazer 2 volumes. Então, o que se pergunta é: que estratégias permitiriam atuar para a gente alterar essa configuração? Quais políticas públicas seriam necessárias? E qual papel as instituições escolares e os centros de pesquisa desempenham ou desempenhariam nisso? Então, eu acho que essa dinâmica da constituição de grupos, de áreas, né, é muito interessante e devia ser mais estudada. No que diz respeito, eu estou terminando já. No que diz respeito às minhas compreensões sobre as políticas públicas relativas ao currículo de matemática, alguns estrangulamentos já foram muito bem explicitados, por exemplo, por Pires, que é a professora Célia, que está aqui, né? Então, isso é uma citação dela, abre aspas. Uma das marcas das políticas públicas brasileiras no que se refere a questões curriculares é a falta de ações de implementação curricular, como se as novas ideias se transformassem em prática num passe de mágica. Outra marca é a falta de acompanhamento e avaliação das inovações propostas, o que não permite fazer um julgamento adequado, contabilizando erros e acertos. Essas lacunas têm provocado uma espécie de convivência eterna de currículos prescritivos, dos documentos oficiais, e os currículos reais, os da sala de aula, que os professores efetivamente realizam. Desse modo, um fenômeno comum a diferentes níveis do sistema de ensino, federal, estadual ou municipal, é a introdução, em determinados períodos, de mudanças curriculares que não têm o apoio de experiências concretas anteriores, nem têm o envolvimento dos professores, que são os protagonistas dessa implementação. É também de Célia Carolino Pires a afirmação de que o debate e a pesquisa... quando eu vou falar de currículo, é mais fácil pôr a Célia assim na frente, né? Porque aí você se garante, né? É também da Célia essa afirmação de que o debate e a pesquisa sobre questões curriculares ainda não são uma tradução na comunidade de educadores matemáticos brasileiros. Embora haja focos de investigação nesse campo, as pesquisas têm se voltado ou às questões muito gerais, como a da necessidade e ou adequação de currículos oficiais, ou mais pontuais, como as que tratam do ensino de conteúdos específicos e dos modos de implementar determinadas abordagens. Por exemplo, pesquisas que se interrogam sobre o uso de ferramentas computacionais, sobre a calculadora, sobre a ênfase a ser dada a um ou outro conteúdo matemático, ou a importância e potencialidade de estratégias pautadas na resolução de problemas. Então, finalmente, para terminar, eu tomo a liberdade de apontar o que eu penso ser uma possibilidade para os estudos sobre currículo de matemática. O meu trabalho atual tem apostado na potencialidade das narrativas para pesquisa em educação matemática. O pessoal, quando fala meu nome, pensa sempre em história oral. E a história oral é um dos modos de gerar narrativas. Eu acho que o meu trabalho é com narrativas. Particularmente, eu trabalho com história oral porque é um dos modos de gerar e estudar narrativas, né? Então, de qualquer modo, as narrativas têm se mostrado uma possibilidade marcante de registrar e disponibilizar para uma análise mais atenta como as pessoas, como os narradores, são afetados por determinadas situações. As narrativas, portanto, têm servido para registrar formas de subversão ou aceitação com as quais os professores convivem em seus cotidianos escolares. Há as prescrições formais das políticas públicas, há as intenções declaradas dos livros didáticos, etc. Mas na sala de aula, o professor pode subverter e usualmente subverte essas prescrições, tornando-as dele, fazendo com que elas se ajustem, se aproximem das concepções que eles têm sobre ensino, sobre didática, sobre escola, sobre sala de aula, sobre a relação professor-aluno, sobre como tratar determinado conteúdo, etc. Trata-se de uma resposta às imposições de um modo próprio de lidar dos professores com o ensino, que, segundo penso, não pode ser negligenciado pela pesquisa. Eu acho que a narrativa, ela permite que a gente compreenda um pouco melhor do que outras formas, né, o modo como os professores, na realidade da escola, se apropria, ou os professores se apropriam do que chega para eles como determinação. Então, quando você conversa com eles sobre a prática deles, por exemplo, eles se sentem muito à vontade para fazer narrativas sobre a própria prática, né?
E aí, essas narrativas sobre a própria prática, eles dizem exatamente o que eles aceitam e o que eles não aceitam, por exemplo, quando eles, de uma determinada legislação escolar. O que eles gostam, o que eles não gostam, o que eles usam, o que eles não usam de um determinado livro didático ou de um determinado material didático. Então, veja bem, eu acho que, conversando com o professor, você percebe muito bem como é que ele se apropria, como é que ele subverte essas disposições mais gerais que chegam à escola, né? Eu acho que tem um trabalho que eu e a Célia vamos ser banca agora, que obviamente irritou bastante a Célia, né, daquela primeira leitura, porque irritaria qualquer um, eu acho, mas era assim, como é que a gente entrevistou, a menina entrevistou, né, do meu grupo, ela entrevistou um monte de professores que na verdade eram responsáveis pela introdução, ou pela mobilização, ou pela sensibilização das políticas públicas nas escolas. Então aqueles coordenadores de divisão regional, né, como é que essas pessoas, elas tinham a função de conversar com os professores sobre as novas disposições curriculares, sobre as novas tendências, né, o que deveria ser feito, como é que as coisas poderiam ser encaminhadas, né? E o modo como elas relatam o trabalho delas é extremamente conservador, é extremamente diferente de qualquer pressuposto que os legisladores poderiam ter, né? Mas, na realidade, o que aconteceu não foi o que os legisladores prepararam, foi exatamente aquilo que aconteceu, não só na escola, mas inclusive naquele corpo de atores que preparava os professores da escola para receber essas inovações curriculares, né? Então, eu acho que a narrativa ela é muito potente, né, para você entender como é que essas coisas acontecem na realidade viva, no chão da escola, né? Essas minhas exposições, elas estão plasmadas na concepção de que a escola é um espaço de subversões cotidianas, um ponto de vista que se aproxima daquelas disposições sobre uma rede de poderes e saberes, da qual fala o Foucault, por exemplo, né? As coisas acontecem sempre numa rede de saberes e poderes. Então, por conta disso, até as administrações escolares são muito diferentes. As escolas dependem muito, por exemplo, da sensibilidade dos diretores, né? Das pessoas que vão, dos coordenadores pedagógicos, porque ali é que pode começar a ser engendrada, né, uma certa subversão ou uma certa manutenção do quadro que é proposto pelas políticas públicas, né? Ou seja, vamos ver aqui. Agregar as pesquisas sobre currículo, esses estudos sobre narrativas, trata-se de uma dentre, eu acho, né, as tantas, alguns grupos acho que já têm se preocupado um pouco com isso, não sistematicamente, mas já têm se preocupado com isso. Mas agregar os estudos de narrativas aos estudos sobre currículos de matemática no Brasil, né, é uma das tantas possibilidades de estudar os modos de lidar de que os professores se utilizam quando confrontados com a necessidade de responder às demandas que, de um modo ou outro, chegam a esses professores. Bom, essas são as considerações que nessa posição de intermediador, né, eu pude fazer, né? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre essas minhas posições, eu posso responder. Eu queria agradecer novamente o convite e falar, o que eu pude fazer com sinceridade foi isso aqui, com muita honestidade, né? Eu li tudo lá, que voltei a revisitar os bolemas para ver se eu não estava cometendo nenhum equívoco, né, sobre esses levantamentos que eu faço, por exemplo, de perceber, por exemplo, que tem circulado muito poucos estudos sobre currículos no Bolema, tem circulado muito poucos... Eu podia falar de um monte de coisa que não tem circulado no Bolema. Estou falando de currículos aqui porque é um evento sobre currículo, né? Mas existe um monte de coisa que poderia falar a partir do Bolema. Mas foi o que eu consegui preparar para falar para vocês aqui. E tomara que isso possa disparar pelo menos algumas discussões, positivas ou não, né, nesse evento sobre currículos. Muito obrigado pela paciência de vocês que trabalharam o dia todo aqui.
Olha, eu acho que agora a gente podia estabelecer aqui um bate-papo antes da gente sair nadando, né? Então, se alguém, por favor, quisesse manifestar, a gente poderia aproveitar um pouquinho mais a presença do Vicente aqui. Não precisa se preocupar não, que o Harry vai dar uma volta, o microfone chega até aí. Vocês não vão precisar vir até aqui. Caminho de campo, né? Então, é uma coisa também inevitável. Vicente, parabéns pela sua fala. Obrigado. Você disse que estava um pouco receoso de falar sobre currículo, mas foi ótimo. Acho que em relação ao tema do evento, e também você traz algumas questões que acho que faz a gente refletir sobre pesquisa e currículo, né, sobre educação básica, sobre a tal da Base Nacional Comum, né, tem várias coisas que você traz que serviriam de reflexão para a gente. Eu queria, na verdade, fazer alguns comentários, aí depois se você puder falar sobre isso também. Quando você coloca da questão daquele guarda-chuva, né, maior e os outros menores, isso eu acho que é bem a grande discussão hoje do currículo, né? A questão da centralização, da descentralização, do que há de comum, o que tem de universal, o que não tem. E parece que assim, são posições completamente diferentes, né? Ou você acredita que existe esse guarda-chuva maior e aposta nessa ideia, ou não, né? Ou você enxerga de uma outra forma, que não é possível fazer isso, né? É só pensar nesses micro guarda-chuvas, né? Entendi. E parece que são posições porque parece que se busca muito uma forma de harmonizar isso. Não, dá para fazer alguma coisa maior, mas outras menores, né? E eu penso que é muito difícil pensar, porque são posições bem diferentes, né? Uma outra questão que você coloca do Ibope, que dá certas pesquisas, né, e a procura que tem por pesquisadores em determinadas linhas da educação matemática, parece que, até conversando com o Viola outro dia lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a gente conversava lá, parece que existe uma educação matemática que é mais aplicada, né? Para a sala de aula, precisa dar resultado, precisa apresentar uma atividade, precisa de uma... Exatamente. E a discussão do currículo, acho que é dar um passo atrás, né? Perguntar assim, por que essas coisas estão sendo feitas? Por que isso e não de outra forma, né? Por que assim e não de outra maneira? E isso já é uma outra forma de pensar também, né? Não é só fazer pesquisa em uma linha ou outra, né? É uma outra maneira de pensar pesquisa, que é outra coisa também, né? Que eu estou falando. Mas uma outra coisa que eu queria que você comentasse, assim, parece que tá tudo muito ligado a um ideal, né? Enxergar um ideal do que deveria ser ensinado, um ideal de escola, enxergar o singular. E parece que isso é valorizado. Se eu encontro uma unificação do que deve ser ensinado, do que é uma escola boa, do que é um professor bom, do que é um aluno bom, quando eu busco esse singular, parece que a coisa é mais valorizada, né? Quando, na minha perspectiva, é sempre plural. E aí entra essa questão das narrativas, né? O plural, entender essa pluralidade, entender que é praticamente impossível e nem faz muito sentido você buscar generalizações, né? Que é outra perspectiva de pensar, outra perspectiva de enxergar o mundo. Então, o que eu queria trazer é da sua discussão para um pouco essa discussão também da Base Nacional Comum, que são formas diferentes de se enxergar, na minha visão, né, aproveitando essa metáfora, acho que são formas diferentes de você enxergar essas realidades, né? Umas são buscando ideais, receitas únicas, universalismos, né? E outra é olhando e falando, não é possível, é diferente, né? Não dá para buscar esses aspectos mais universais. Então, eu queria só que você comentasse, porque essas coisas que você traz acabam me provocando e olhando por essa forma, né? Um pouco diferente. Essa história da aplicabilidade, né? É uma distorção que está ficando tão perigosa, né?
até foi o que motivou a gente a soltar uma chamada do Bolema agora, sobre a prática da educação, a pesquisa em educação matemática é a prática de sala de aula, porque tem proliferado um discurso de uma forma muito ruidosa, né? Em Rio Claro, pelo menos eu sinto isso, de que as pesquisas ou as linhas de pesquisa ou os grupos de pesquisa seriam mais importantes ou mais interessantes ou mais produtivos, né? Quando eles promovem alguma intervenção direta na realidade escolar, né? E eu acho isso uma distorção tão grande que é como se a gente pensasse que todos os problemas da odontologia se resolvessem no consultório dentário, né? Essa é a realidade, né? E por conta disso a gente soltou esse número. Vamos ver se a gente tem alguma luz a partir disso, né? E em relação a essas eu confesso para você que perceber que não existe a singularidade, né? Na verdade é difícil falar disso, mas assim, que não existe o professor, não existe a escola, né? É uma coisa que eu aprendi muito recentemente por conta da pesquisa que a gente fazia, principalmente por causa da pesquisa da Luzia, que você conhece bem, que a gente estudava um grupo escolar no interior do estado de São Paulo, né? E a gente achava que um grupo escolar do estado de São Paulo era igual a qualquer grupo escolar do estado de São Paulo ou do estado do Rio Grande do Norte, que era grupo escolar, era a mesma legislação, era a mesma época, não sei o que lá. E a gente começou a dizer, não é. Esse grupo é esse grupo escolar, né? Ele tem um conjunto de ideias que circula ali dentro, ele tem um modo de lidar com as coisas, tem um grupo de alunos que vai diferenciá-lo de qualquer outro grupo escolar, independente de seguir ou não a mesma legislação, de atender ou não a mesma política pública, né? Então eu comecei a pensar mais nisso, né? Eu acho que quem fala muito sobre disso é o Miguel da Unicamp, trabalha muito sobre esse negócio da singularidade, né? Fala assim, a gente tem que pensar que não existe identidade do professor de matemática, né? O que é ser professor de matemática? Você não consegue listar a coisa, uma lista que bastasse para caracterizá-lo como professor de matemática, porque tudo isso é um processo de formação mesmo, né? Ele está se formando, né? Então é bom saber que essas minhas percepções têm ressonância aí, porque você tem estudado bastante currículo. Boa noite, professor. Hoje à tarde, nos grupos de discussões, a gente comentava sobre um tema que o senhor falou aí, que são as concepções dos professores, né, especial do professor de matemática. Qual seria o ambiente, se a universidade seria o melhor ambiente para a gente, não diria que moldar, mas fazer com que o professor ficasse aberto, desarmado, para mudar essas concepções, porque a gente percebe que o professor é muito fechado quanto às suas concepções, seja de ensino, quanto ao currículo, quanto a qualquer fator relacionado à docência. Falar de concepções é um pouco difícil, né? Porque concepção também não é uma coisa que o professor tem, que você pode fotografar para estudar, né? E aí eu estudei um pouco concepções uma época, por conta de uns 2 ou 3 doutorados que eu acompanhei, mestrados, né? E a impressão que dá é que sempre existe alguma possibilidade de você alterar uma realidade, uma concepção, né, a partir de uma determinada interferência radical. Então, mais ou menos assim, é o que a gente chama de síndrome do sabão em pó, né? Assim, você tem uma roupa de um determinado modo, aí você submete aquela roupa a um tanque cheio de homo, e olha como ela ficou branquinha, né? Concepção não muda desse jeito, né? E fotografar esse processo de alteração de concepção é muito complicado. Então, o máximo que você consegue é tentar ver como é que o professor, no discurso dele, justifica o que ele pensa ser uma mudança de concepção, ou justifica porque ele não vai mudar a concepção que ele tem. Isso é um estudo muito delicado, né? Não é um estudo que... Eu acho que, na verdade, a gente só consegue abordar, a gente não consegue ver a concepção de jeito nenhum, né? Mas a gente só consegue abordar a concepção a partir da prática. Aí a prática é fundamental,
né? Ou seja, não adianta chegar professor, do ponto de vista metodológico, né? Você quer fazer uma pesquisa sobre concepção, não adianta você chegar professor e falar assim para ele: qual que é a sua concepção sobre matemática? Qual que é a sua concepção sobre ensino e aprendizagem? Porque daí vão aparecer todos os chavões que né, preparar para o desenvolvimento da cidadania, aquelas coisas tudo que, né, estão por aí. Então, como é que a gente faria para entender mais ou menos como é que está navegando essa ideia das concepções dos professores, né? Perguntando como é que ele age na sala de aula. Porque ele tem muito mais liberdade, ele se sente mais à vontade para relatar as práticas que ele executa. E ele sempre vai relatar para você, pelo menos na maioria dos casos, ele vai relatar para você as práticas de sucesso, as práticas que ele acha que são as práticas de sucesso que ele tem. E a partir disso você pode tentar entender o que pode estar alimentando aquilo que ele acha que é a prática de sucesso dele. Então a gente já tentou fazer isso, por exemplo, com um livro didático, né? Você pergunta para o professor o que é um bom livro didático. Ele fala: tem que ter isso, tem que ter isso. Aí você fala assim: e como é que você usa o livro didático em sala de aula? É aí que aparecem as coisas. Você fala assim: não, eu gosto muito do livro do Imenes, mas como tem algumas coisas meio difíceis, então eu faço uns probleminhas em casa, né? E depois eu tenho uns livros antigos aí que o meu irmão me deu, estão no armário. Então ele começa a fazer, ele começa a subverter aquilo que me parece o Imenes poderia estar propondo no livro dele, ou as políticas de livro didático poderiam estar propondo. Então aí você começa a perceber, mas o que é? Aí você começa a perceber essa tendência de conservadorismo, né? A gente fala de concepção porque é uma facilidade de falar sobre o assunto, né? Mas entender o que a concepção é, como é que ela funciona, estudar a concepção, me parece um negócio muito complicado mesmo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Vicente, boa noite. André, de Londrina. Você citou em algum momento da sua fala a questão de alguns agentes da educação matemática que têm atuado em políticas públicas, mas se a gente poderia citar a SBEM, por exemplo, não existe como se fosse uma identidade a respeito da educação matemática ou, abre aspas, um guia a respeito do que a gente entende por educação matemática. Por outro lado, você discutiu essa questão da importância de pensar a educação matemática de um modo plural. Mas pensar esse guia não implicaria em pensar algo um pouco mais singular? Eu não entro num contrassenso? Como buscar esse ponto de equilíbrio? Você consegue comentar um pouquinho disso? Deixa eu ver se eu entendi direito. Deixa eu contar um negócio para você. Eu sou meio surdo. Eu estou com os dois aparelhos aqui, mas eu não sei se eu dei conta de entender o que você falou por conta da surdez. Tenta elaborar outra vez. Por um lado, eu falei de uma identidade da educação matemática. Tá, talvez eu não usei o microfone direito aqui. Não se culpe, pode ser o meu ouvido. Você falou que a gente não pode falar na existência de uma identidade da educação matemática em termos de pensar políticas públicas. Mas seria necessário ter essa identidade ou pensar na existência desse guia para políticas públicas em educação matemática, para que elas pudessem, de fato, surtir algum efeito mais imediato na escola? Como é que você pensa isso? Eu vou pensar isso aí com você em termos de identidade, né? Como é que eu entendo identidade? Que é outra palavra tão complicada quanto concepção, né? Porque eu acho que ninguém e nada tem uma identidade. A identidade é sempre uma atribuição de outra pessoa para outra pessoa ou de outra pessoa para alguém. Então, a identidade é sempre uma atribuição de significado, né? Então, você fala assim... o que é o professor de matemática? Bom, depende do modo como eu vejo o professor de matemática, né? Então, é importante fazer isso porque assim, eu tenho um modo de ver o mundo, né?
Eu sou afetado pelo mundo, mas eu sou afetado por um monte de coisa que me ajuda a ver o mundo. Então, por exemplo, eu leio os meus autores preferidos, eu sigo uma determinada linha teórica, eu visito certos museus e não outro, eu escuto um tipo de música e não outro, sei lá, eu formo a minha concepção de mundo, né? A partir da minha concepção de mundo, que está envolvido tudo isso, a minha linha teórica, minhas preferências e tal, eu atribuo significado para as coisas. Então eu não posso dizer que as coisas têm aquele significado. Sou eu que atribuo o significado a ele. Então, para mim, eu posso, a partir do meu referencial, dizer assim, ó, eu acho que a matemática é assim, 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 assado. Mas não, isso não está dizendo necessariamente que a educação matemática é assim ou é assado, né? Mas algumas zonas de estabilidade existem, né? Porque, por exemplo, o que é o professor de matemática? Não dá para ter uma identidade do professor de matemática, mas, obviamente, todo professor de matemática dá aula de matemática. Tá certo? Então, você tem algumas estabilidades a partir das quais você pode trabalhar, né? A gente teria que compreender mais ou menos, criar uma zona de estabilidade do que seria a nossa área e de como que a gente poderia interagir para poder... Não é, por exemplo, por que o pessoal está reunido aqui? Porque é um pessoal que trabalha sobre currículo. Todo mundo pensa currículo da mesma forma? Não necessariamente, mas todo mundo pensa currículo. Se tiver que fazer algum tipo de proposta ou de encaminhamento sobre currículo e tal, você vai procurar as pessoas que têm pensado sobre currículo. Não sei se fica claro para você isso, né? Assim, a identidade não é uma sentença, né? Assim, eu nasci, por Descartes, por exemplo, era assim, né? A pessoa era aquela pessoa e pronto, ele tinha uma identidade. Tudo o que acontecia, por exemplo, você é você e ponto. Agora, se você é professor de matemática ou se você é pintora, isso aí são acidentes na sua identidade, né? Não é assim que se pensa mais a questão da identidade. A identidade agora é uma coisa totalmente fluida, né? É difícil você prender a identidade de alguma coisa, mas você tem que ter uma certa compreensão do seu terreno, né? Eu acho que as nossas fronteiras da educação matemática, graças a Deus, elas são muito porosas, né? Você pode circular à vontade, mas você tem que saber mais ou menos como é que as coisas foram constituídas, né? Por isso que meu interesse por história, por exemplo, como é que as coisas funcionam para criar um domínio para poder fazer a coisa ir para frente, né? Não sei se fica claro, mas eu acho que isso aí é uma discussão teórica meio séria, né, de identidade, né? Depois eu posso te dar alguma coisa, recomendar alguma coisa. Eu estou lendo uns trecos muito legal de identidade. Mais alguém? O negócio de responder pergunta é complicado, né? Porque quando você está dando aula de cálculo, é bem fácil, né? O aluno vira e fala assim, mas por que a derivada ali é zero? Né? Você fala assim, tá vendo aqui, ó, a curva, não sei o que, não sei o que lá, né? Agora, tem umas coisas que é difícil a gente elaborar assim na hora, né? Pode falar. Gente, então, boa noite. A gente gostaria de agradecer ao professor, tá? A vocês todos por terem esse dia longo aqui, essa discussão. Pedir desculpa pela situação aqui, tá? Avisar que a gente vai jantar lá no Passatempo, que é ali no shopping. Quem puder ir, eu acho que vai ser bem agradável e tal, apesar desse dia longo que a gente teve, tá? Então, estão todos convidados a irem lá no Passatempo. E amanhã a gente retoma as atividades às 8 horas, tá bom? Então, boa noite para todos. Na situação do Estado de São Paulo, isso aqui não é nada ruim, é uma bênção, né? Deixa chover, deixa chover. Deixa chover.